Quero falar a respeito de autismo, né? Eu tenho dois filhos que têm autismo. Tenho um mais velho de 15 e um de 7 anos. Mas eu quero falar do de 7 anos, né? Nesse vídeo. Eu vou fazer um outro falando do meu filho mais velho, do adolescente. Bom, com relação ao Pedro Francisco, que tem 7 anos. O Pedro Francisco, o comportamento dele era assim. Quando nós íamos para a escola, ele chorava muito. Ele não aceitava interagir com outras crianças. Ele chegava na escola, ele não aceitava sentar no tapetinho. Ele pegava um brinquedo, alguma coisa, se afastava e ficava sozinho, né? Na escola. A alimentação dele, nessa época, era só arroz, 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 em casa e na escola. Na escola, as tias iam com ele para ele comer o arroz dele, mas às vezes ele aceitava comer ele junto com as crianças, mas às vezes não, às vezes ele não queria de jeito nenhum, não queria, não quero, não quero, não quero. Quando as tias chegavam na sala de aula, né, que tinham acabado de lanchar, ele começava a chorar, 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 querendo voltar para se alimentar. Então, ou seja, ele às vezes aceitava a companhia das crianças e às vezes ele queria comer sozinho. Uma outra situação que ele fugia muito da salinha, né? Enquanto as crianças estavam fazendo as atividades, ele fugia. Quando eu ia olhar, o Pedro estava lá fora, com um brinquedinho lá no cantinho dele, sozinho, né? E com relação aos amigos, ele só aceitava 2 amiguinhos se aproximarem dele. Os outros amigos, quando se aproximavam, ele repelia, ele empurrava, ele gritava, né? E uma outra coisa, ele gritava muito, quase o tempo todo dentro de sala de aula, né? Então, se a tia chamava para fazer alguma coisa, ele não queria, ele gritava. Se um amiguinho que não era um daqueles dois chegava perto dele, ele repelia, ele gritava. Então, era assim, uma luta, né? E até que isso, com uns 4 anos, 5 anos de idade, as professoras de música, educação física, estagiária e uma outra professora e a pedagoga, né, nós nos reunimos porque elas queriam passar para a gente o quadro geral do Pedro, né? Então, professora de música, Luciano, o Pedro não canta, ele não interage, ele só fica no canto. A professora da sala dele falava que ele não gostava de olhar nos olhos dela. Eu até, sinceramente, quando ela falou isso, eu fiquei um pouco surpresa, né? Porque com a gente que nós não tínhamos essa questão dele não olhar nos nossos olhos, né? Mas no dela, ele não gostava de olhar. Essa questão de gritar o tempo todo. Da educação física, ele não fazia atividade, que ele pegava um brinquedo e ficava isolado, sozinho lá. Então, as professoras todas estavam preocupadas, e com razão, com relação a esse comportamento dele. Eu achava até então que era normal, que era um comportamento da criança, né? Só que não, gente, não era normal, né? Quando nós saímos da escola, tinha um parquinho, tem um parquinho em frente a essa escola, que o Pedro, toda vez que ele ia balançar, ele só balançava de um lado, aquele lado, e ficava balançando. Ele não aceitava trocar de balanço. Quando ele balançava, porque ele ficava muito tempo, que viu uma outra criança querendo balançar também, para tirar ele de lá era muito difícil. Eu tinha que tirar ele, sabe, desgrudar a mão dele e ir embora para casa, com ele berrando, né? Uma outra coisa também, às vezes do nada esse menino, ele saía do meu colo, porque ele só queria ir e voltar no colo. Do nada ele saía do colo e se jogava no chão e começava a chorar, 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 berrar no meio da rua. E eu sem saber, ele ou o irmão, quando ia buscar, também sem saber por que ele estava daquele jeito, por que ele fazia aquilo, né? Às vezes a pessoa passava, tentava ajudar e tudo, ele gritava com essa pessoa, enfim, às vezes quando ia levar ele na escola, ele colocava os 2 pezinhos na porta, não queria entrar, né, de jeito nenhum. Então, assim, fomos, eu e o pai procurarmos um neuro, para tentar entender o que estava acontecendo com o nosso filho. E o neuro, ele passou um medicamento, risperidona. Chegamos lá no consultório, o Pedro nem olhou pro neuro, ficou pulando de um lado pro outro, porque o Pedro, ele não para, ele é inquieto demais, né? Então ele ficou pulando, e o neuro só observando, né? E a gente conversando ali. E o neuro, assim, de cara, ele falou pra gente assim, ele tem
ele tem autismo. Aí, assim, a gente ficou um pouco surpreso, porque numa primeira consulta, com pouco tempo de consulta, um médico falar que ele dá um diagnóstico muito rápido, assim. Mas, enfim, né, a gente ficou surpreso, ele passou o medicamento e nós aceitamos medicá-lo, que foi o risperidona. E esse neuro encaminhou o Pedro para um psiquiatra. Tá. Com 15 dias de medicamento, vou te falar, hein? Aconteceu, assim, o inesperado. Todos os professores do Pedro me chamaram para uma reunião. O Pedro mudou o comportamento 80%. Ele começou a interagir, ele começou a brincar, começou a aceitar outros amiguinhos para brincar com ele, ele começou a sorrir mais, né? Começou a ficar mais concentrado, conseguiram fazer com que ele ficasse mais concentrado fazendo o deverzinho, ele escutava mais e fazia o deverzinho, começou a sentar no tapetinho, a ouvir a história, querer fazer parte da história. Então, gente, todos os professores ficaram surpresos com essa mudança dele, que foi assim, radical, 80%, né? E ele começou a se alimentar com arroz, mas vai ficar mais com a turma ali. Então foi assim, falei, nossa, se eu soubesse disso antes, né? Mas foi uma grata surpresa. E continuamos com esse medicamento até hoje. Levamos ele no psiquiatra. O psiquiatra continuou com esse medicamento, deu um outro medicamento para ele, que é o Neleptil. Por quê? Porque o Pedro, ele é muito inquieto, ele é muito agitado. E o psiquiatra, observando ele, falou que ele tinha hiperatividade. E esse medicamento seria bom para ele poder se concentrar mais na escolinha, né? Tudo. Então, passou que toda vez que ele fosse para a escola, tomasse 5 gotinhas do Neleptil. Mas procuramos também um terceiro médico, um outro neuropediatra que é especializado também em autismo. E esse médico, a gente conversando, ele observou o Pedro, assim, um tempo, ele passou umas terapias para o Pedro fazer, psiquiatra, terapia ocupacional e fono. Por que fono? Porque o Pedro, ele tem uma questão na fala que ele fala, mas ele não abre, não gesticula direito. Ele fala meio fechado com a boca assim, então às vezes você não consegue entender direito o que ele tá falando. Ele fala tudo, mas ele não abre, não gesticula a boquinha dele, né? Ele precisa fazer fono. Então passou essas 3 terapias para ele durante um tempo e ele fez. Aí depois nós voltamos lá e de fato o neuro deu o diagnóstico para ele. Nós levamos para ele todos os laudozinhos, né, do comportamento dele, dessas terapias e tudo. Entregamos para ele e com os laudos já da escola anterior também, né? E levamos para ele e mediante todos os laudos que ele leu, que ele estudou, enfim, ele realmente notou essa característica do Pedro, do autismo. Outra coisa também que é do autista, né? E que você pode observar no seu filho, se ele tem ou não, é o hiperfoco. O hiperfoco é aquela coisa que a criança tem de pensar só naquilo. Ele vai naquela linha, só naquela linha. No caso do Pedro, é a matemática. Ele gosta muito de números. Então, quando a gente ia para a escola, ele contava... Isso já depois da medicação, tá, gente? A gente trocou de escola, porque já não queria mais para aquela... Ele falava que era escola velha. Ele já não queria mais ir para aquela escola velha. Fomos para outra escola que ele gostou, que ficou perto da minha casa também. Então, essa mudança foi muito boa. Ele gostou muito dessa mudança. Na escola já sabiam de toda a questão do Pedro, né, que nós formamos. E nessa escola tinha também o contraturno, que foi muito bom para ele, né, que ele, com a tia, a pedagoga até especializada também em crianças mesmo com autismo, com outros tipos de transtornos, né. Então, na hora de ir para a escola, o Pedro, ele ficava contando, sabe, assim, a calçada, se ele visse alguns tijolinhos, que tem uns apartamentos que tem uns tijolinhos, ele ficava contando aqueles tijolinhos. Então, o hiperfoco dele até hoje é números, matemática, ele gosta disso. E inglês também, ele gosta de contar em inglês, né? Então, esse é o hiperfoco dele. Outra característica também do Pedro e de outros autistas. Os autistas, alguns têm hiper e hipossensibilidade.
O autista que tem hipersensibilidade é aquele autista que ele não consegue ouvir barulho, né? Então, assim, ele fica nervoso, tudo. Um trocinho pequenininho que cai faz um barulho enorme para ele, entendeu? Por isso que alguns artistas fecham os ouvidos assim para não escutar o barulho. Não gosta de ser tocado, alguns, né? Não no caso do Pedro. O Pedro, ele de 5 a 10 minutos, ele vem, me dá um abraço, me dá um abraço. Você é muito fofa, me dá um abraço, fofinha, me dá um abraço. Ele tem a necessidade de sentir o ambiente onde ele está, né? Ele necessita desse abraço. Uma vez a psicóloga perguntou para ele: Pedro, por que você gosta tanto de abraçar? Ele falou assim: porque eu me sinto confortável. Então, a gente entendeu que realmente ele tinha essa necessidade, ele se sentia confortável no abraço. Tanto é que o tempo todo ele tá pedindo o abraço pro pai, pro irmão, pra mim, né? Pra mim, então, é uma coisa, né? Toda hora ele vem, me dá um abraço, aí a gente vai dar um abraço. Mas é isso, ele tem essa necessidade porque ele é hipossensível, ele necessita de sentir o ambiente, né? E tem as crianças que têm o hiper, que não consegue, né, ouvir muito barulho, enfim. No caso dele, ele gosta de ser tocado. Então, o Pedro, uma outra característica dos autistas também, colocar os brinquedos enfileirados, né? Ou então separar por cor. Né? No caso do Pedro, a gente começou a notar que ele fazia, por exemplo, estava na mesa ali do lanche da tarde. Ele colocava as coisas uma em cima da outra, o que tivesse na mesa. Ele tentava fazer o máximo, sabe aquela escadinha assim? E dele não era nem assim reto, era assim, ó, as coisas dele, né? E é isso, gente. Cada autista tem a sua peculiaridade, tem o seu jeito, o tipo de comportamentos diferentes, né? O Pedro, ele é muito inteligente, uma criança muito inteligente. E existe também essa questão assim, às vezes a pessoa olha pro seu filho e fala assim: nossa, mas nem parece que ele é autista. Você sabe por quê que não parece? Porque a pessoa não está convivendo 24 horas com você, não está vendo o comportamento do seu filho 24 horas, porque não sabe que a sua criança está medicada, que a sua criança faz terapia. Então, é claro que uma pessoa que não convive com você 24 horas vai olhar para o seu filho e, né, eu tô falando dos moderados, dos leves, tá? Porque tem um autista, aquele que tem os tics, né? Que balança, que tem os tics. O Pedro não tem isso, né? Tem, aliás, para não dizer que não tem, ele tem um negócio com o pé. Quando ele tá muito feliz, ele joga o pé para cima. É isso, entendeu? Que ele faz, né? Com relação ao autismo. Com relação à hiperatividade dele, ele não para quieto, ele pula o tempo todo, tá mudando de lugar, se pendurando nas coisas, por conta da hiperatividade dele. Por quê? Porque todo transtorno, ele não vem só, ele sempre vai vir com uma comorbidade. No caso do Pedro, é autista com comorbidade e hiperatividade, hiperativo, né? Então, com relação ao Pedro, é isso. Então, ele faz as terapias, ele é uma criança que, se você olhar, você vai dizer que ele é uma criança normal, assim, né? Uma criança que não tem transtornos, né? Mas porque ele é medicado, porque ele faz terapias, e a tendência é, quanto mais cedo você detectar um transtorno na criança e for fazendo esse tratamento, a tendência é ela ficar melhor, né? Não que vai acabar o autismo, vai curar o autismo, porque autismo não é doença, tá, gente? Não é doença. Então, assim, as terapias, isso vai ensinando a ele o comportamento, o medicamento vai ajudando ele a se controlar, entendeu? Então, se alguém falar que o seu filho não parece que tem autismo, você, pai e mãe, que passa por isso, pode falar com a pessoa: olha, meu filho, ele toma medicamento, ele faz terapia, aos seus olhos pode até não parecer, mas ele tem autismo, ele é autista, né? Às vezes dá vontade de dar umas respostas mais atravessadas, né?
Mas enfim, com relação à criança é isso. Quanto mais cedo você detectar o comportamento, observar o comportamento e detectar isso, mais fácil vai ser para você tratar, cuidar deles. Então, é o que eu deixo aqui para vocês, um incentivo, né? Procure saber se o seu filho tem algum tipo de transtorno, que às vezes você pode achar que é desobediência, que é malcriação, e às vezes não é. Existem vários tipos de transtornos, né? Tem o TOD, por exemplo, que é aquela criança que não aceita não, que não aceita não, que não aceita se tirar as coisas e que, entendeu? Que às vezes a pessoa acha que é malcriada, né? Que, enfim, mas não é. Entendeu? Então, assim, procure saber o que seu filho tem, procure um neuro, procure sempre um médico especializado, porque para você poder ter um diagnóstico certo, um diagnóstico correto e ajudar o seu filho, tá? Então é isso, com relação ao meu filho Pedro, foi assim que eu descobri, são esses os comportamentos que ele tem, e tem uma vida normal, como toda outra criança, né? É isso, beijo!